Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí na sua mão, abra lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 em diante. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia de vocês, em Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler o verso 18 a 20. Eu quero já começar a fazer aqui um pano de fundo sobre essa mensagem. Tanto Ezequiel quanto João, o evangelista João, lá em Apocalipse, e Ezequiel no seu livro, tiveram uma visão sobre 4 seres viventes. Um leão, um boi, uma águia e um que tinha aparência humana. E esses 4 seres viventes, na verdade, simbolizam para nós, e essa é uma das interpretações bíblicas, os evangelhos e como eles apresentam o Cristo, como eles apresentam Jesus. E quando a gente fala de rei, o que vocês pensam? Quando vocês falam de leão, o que a gente pensa? Pensa no rei, né? Ele tem essa aparência de rei. E é assim que a gente chama o leão, né? A gente fala que é o rei da floresta, é o rei dos animais e tudo mais. E é de propósito mesmo que realmente em Mateus, como Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, Mateus quis apresentar Jesus como rei. E aí ele fez isso, e por isso que em Mateus se fala tanto sobre o reino dos céus, sobre o reino do Senhor, porque apresenta Jesus como o leão desses 4 seres viventes. Depois a gente tem o evangelho de Marcos, que vai apresentar Jesus como boi. E o boi é servo. O boi era usado para fazer o arado da terra, para preparar a terra para o plantio. E o boi, então, ele servia. Então, Jesus, ele é apresentado como rei no primeiro evangelho, mas por Marcos, no segundo evangelho, ele é apresentado como servo. Nesses 2 evangelhos, a gente vai se atentar um pouco mais e fixar um pouco mais a nossa mente sobre ele ser rei e sobre ele ser servo nessa manhã. Mas para vocês terem a informação completa, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Era necessário para os destinatários de Lucas que ele apresentassem de onde veio Jesus como o filho de Adão. Então ele mostra uma descendência que vem desde lá da antiguidade para provar que Cristo era o filho do homem, né? E isso vem, lógico, da descendência de Maria, e também há relatos da descendência que vem de José, mas Jesus foi gerado mesmo pelo Espírito Santo em Maria. E nessas genealogias eles vão mostrando que Jesus ele é o filho do homem. Por quê? Porque durante o Antigo Testamento havia algumas promessas que chamavam o Messias, o prometido das nações, de filho do homem. E João, por sua vez, ele tinha o papel de apresentar Jesus como filho de Deus. Então cada um dos 4 seres viventes representa um dos evangelhos, onde a águia vai apresentar Jesus como filho de Deus. E aquele que tem aparência humana vai apresentar Jesus como filho do homem. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. E João, ele tem então o objetivo, a missão de apresentar Jesus então como filho de Deus. Por isso que João começa escrevendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele era a luz, e a luz dos homens, e a luz iluminou os homens e tudo mais. E ele continua assim. Ele queria provar e mostrar para as pessoas que aquele que ele estava apresentando era o Filho de Deus. Mas como eu disse aqui, nós vamos nos atentar aos 2 evangelhos, Mateus e Marcos, que vai apresentar Jesus como rei e como servo. Porque eu quero falar nessa manhã sobre autoridade. Nós já tivemos uma conversa no culto de homens sobre isso, não é mesmo, Cláudio? E nós falamos ali sobre a autoridade que Deus deu dentro da casa para o homem. E o que significa de verdade essa autoridade? E hoje não vai ser com essa ênfase de pregar sobre casamento e falar qual é o formato bíblico de família, onde o homem é o cabeça sobre a mulher e Cristo é o cabeça do homem. Mas nós vamos falar sobre como nós como discípulos do Senhor, vamos entender o que é autoridade e como exercer essa autoridade do Senhor nessa terra. Vocês abriram em Mateus 28, 18, amém? Todos encontraram?
Você pode me dar uma resposta, irmão? Ah, glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que foi dado a Jesus? Autoridade. Dado aonde? No céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Glória a Deus. Guarda bem essas passagens, guarda bem algumas palavras-chave desse Mateus 28. Nós vamos agora para o Evangelho de Marcos. Vai comigo lá. Marcos capítulo 16, verso 14 em diante. Em Mateus, então, Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Olha como Marcos escreveu essa mesma passagem. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando. Era um dia de ceia. Era um culto de ceia. Aleluia. Isso é simbólico, tá, gente? Na verdade, era comum que eles se assentassem ao redor da mesa juntos como discípulos, porque eles eram muito amigos, irmãos, e por isso era comum que eles fizessem. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem ou comerem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós queremos te ouvir, queremos receber uma porção que venha do céu, de um pão fresco que venha do Senhor. Usa a minha vida nessa manhã como instrumento nas tuas mãos, para que seja o Senhor falando através de mim e não eu mesmo aqui, Senhor. Mas em nome de Jesus, que a tua palavra faça em nós todo efeito que ela precisa fazer. Amém e amém. Graças a Deus. O homem lá no Éden, ele perdeu a sua autoridade. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim e falou assim: você vai cuidar do jardim, você vai dominar sobre as aves do céu, você vai dominar sobre o campo, você vai dominar sobre a natureza. Esse é o seu papel, é cuidar das coisas. Você vai cuidar do jardim, você vai cuidar da terra, você vai dar nome aos bichos. Esse é o seu trabalho, é isso que você vai fazer, e eu estou te dando autoridade para cuidar da terra. Eu estou te dando autoridade para governar a terra. Mas quando o homem cai lá no jardim, comendo do fruto que era o único que ele não podia comer, ele perde a sua autoridade. Uma série de maldições vão sendo derramadas sobre os homens e sobre a terra. Então a terra passou a dar espinhos, a mulher passou a ter dor no parto, o homem teve que trabalhar para poder se sustentar, porque antes ele trabalhava somente porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, mas o Senhor é quem sustentava ele sem que depender do trabalho dele. Mas passou agora de uma fase para outra, e o homem agora é um homem sem autoridade, um homem caído, um homem que está em pecado. E pela transgressão de um único homem, o pecado pegou toda a humanidade. Por causa de um único homem que pecou, a condenação advinda do pecado está sobre mim e sobre você também. Até certo ponto, até um outro episódio que a gente vai falar agora. Mas esse Jesus que nós lemos aqui em Mateus e Marcos, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque ele tomou de volta a autoridade por meio de algumas coisas. Jesus, ele tomou de volta a autoridade, primeiro pela humildade dele. A gente vai ver isso aqui na Bíblia. Pelo cuidado que ele teve com os discípulos, pela obediência dele ao Senhor. Mas Jesus, enfim, tomou a autoridade de volta. E do mesmo jeito que por um único homem entrou o pecado no mundo e a condenação do pecado, por um único homem também entrou a justiça e a salvação, e este homem é Jesus.
Amém, glória a Deus. Fico feliz que vocês celebrem por isso. Porque Jesus agora ele é para nós a boa notícia de que o homem caído já não está mais caído, mas agora ele tem salvação. Ele pode se levantar segurando na destra do Senhor, que é o próprio Jesus. Então agora nós tínhamos um homem caído, mas agora nós temos um homem que foi alcançado pela salvação. Mas o Senhor não nos chamou apenas para sermos salvos, o Senhor nos chamou de volta para governar. Entenda isso, o Senhor nos chamou para governar a terra de novo, o Senhor nos chamou para cuidar da terra de novo. E é por isso que Ele mesmo fala, ao que vencer eu lhe darei o poder de reger as nações e as regerá com vara de ferro. O Senhor nos chamou para este lugar, tanto que os discípulos às vezes por terem entendido nas entrelinhas do que o Senhor falava, que o Senhor seria o rei, que nós reinaríamos com Ele, os discípulos às vezes até erravam falando assim, Senhor, quando o Senhor se apossar do seu reino, quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor pode providenciar um ministro da justiça para mim, um ministério da economia para fulano? Eles falaram assim, eu posso sentar um à sua direita e outro à tua esquerda? E ele falou assim, olha, quem define quem vai sentar do meu lado é o Pai. Vocês por enquanto façam o papel de vocês, fiquem tranquilos. Mas já havia um entendimento de que o Senhor vai governar. Eu já indiquei para vocês um livro, acho que foi no discipulado, eu indico para a igreja toda agora, e eu confesso que eu estou indicando um livro que eu não li, mas que foi muito recomendado a mim, e eu ainda não li porque não tenho, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque quem recomendou é muito bom. Quando um judeu governar a terra. Vai falar desse tempo onde o Senhor vai vir com toda a sua autoridade e governar a terra com a sua igreja. Agora o Senhor então está estabelecendo de novo a autoridade do homem que foi perdida lá no Éden. E aí eu tenho uma pergunta para fazer com vocês aqui, para nós continuarmos essa mensagem e aumentarmos aqui, ampliarmos um pouco aquilo que Deus quer falar conosco. Como que Jesus conquistou essa autoridade? Lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante, está escrito assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui a gente vê no começo a razão pela qual Jesus foi levantado e colocado à direita de Deus, e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, que Ele falou lá em Mateus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que foi dada essa autoridade? Porque aquele que era Deus, aquele que já era eterno com o Pai, o Filho, que participou da criação, que estava junto com o Senhor no momento em que Ele estava construindo o homem, vamos chamar assim, formando o homem, Jesus que participou de tudo isso, que quando o Pai falou assim, haja luz, Ele viu a luz aparecendo, haja sol, haja firmamento, haja estrelas, Ele foi vendo tudo surgindo, Ele viu o caos que era a terra sendo formado, e esse Deus tão grandioso que é Jesus, que é o seu Filho, né, o Cristo, Ele se esvaziou da sua divindade, Ele deixou de ser Deus por um tempo. Na verdade Ele sempre foi, manifesto em homem, mas Ele deixou a sua divindade. Ou seja, aquele que era criador passou a ser criatura. Aquele que tudo tinha formado, agora estava no meio daquilo que tinha sido formado, como um deles. Aquele que era Deus se fez homem, que é isso que está escrito aqui, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumindo a forma de homem, assumindo a forma humana, também se colocou na posição de servo. O nome disso, eu estou preocupado de ficar trazendo termos muito teológicos aqui, mas condescendência é uma capacidade de descer até o menor.
Sabe quando você precisa falar com o seu filho, onde você ajoelha e fica olhando no olho dele no mesmo nível, e tenta falar uma linguagem que ele possa entender? Isso é o que Jesus Cristo fez por nós. Entenda, Ele é capaz de trazer a mensagem do céu, de trazer a verdade de Deus para mim e para você numa linguagem que você entenda. Por isso você não pode dizer assim, eu não oro porque eu não sei orar. Meu irmão, quem que sabe aqui? A Bíblia fala assim, vós não sabeis orar como convém. E Paulo também disse assim, nós não sabemos orar, e é por isso que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque de verdade, quando a gente vai orar, a gente é tentado a ficar pedindo coisas para nós. Por isso, nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, Ele tem essa capacidade de entender o que você precisa de verdade, a partir da sua oração, e Ele é capaz de te responder numa linguagem que você entenda. Eu vou usar alguns exemplos do que a gente pode falar de uma linguagem que entenda. Eu tenho crianças, eu tenho filhos pequenos. Então, às vezes, a Melissa, por exemplo, não sabe o que é medir o tempo. Então, ela fala assim, pai, quanto tempo é 15 minutos, que é o que falta para a gente chegar no destino? Fala assim, imagina 3 músicas aí do 3 palavrinhas, deixa eu ver, 3 minutos e meio, vamos colocar coloca umas 4 ou 5 músicas aí do 3 palavrinhas, é mais ou menos isso que falta. Aí lá, entendi. É isso que Deus faz com a gente. O Senhor, Ele tem capacidade de trazer na linguagem que nós entendemos. E Jesus, Ele gerou essa autoridade nele mesmo, porque, sendo quem Ele era, o Criador, o Deus, como eu falei, Ele veio ser homem. Mas Ele não parou por aí. Ele se colocou no lugar mais baixo entre os homens. E é agora que eu quero falar sobre a autoridade. A autoridade, ela é gerada pelo serviço. A autoridade é gerada pela capacidade de servir o outro. Amém? Você pode repetir isso? Essa é a chave da mensagem. A autoridade é gerada pelo serviço. Aquele que era Deus, que se fez homem, amarrou uma toalha na sua cintura, se inclinou nos pés dos seus discípulos e lavou os pés dos discípulos. Naquela época era comum que homens um pouco mais bem afortunados, homens mais que tinham mais dinheiro, né? Eles tinham escravos, e aí tinham várias classes de escravos. Tinham aqueles que tinham mais responsabilidades dentro da casa, e os menores escravos. Geralmente, esse trabalho de lavar os pés das visitas era feito pelos menores escravos. Pelos escravos mais inúteis, pelos escravos menos valorizados, lavar os pés das pessoas que chegam. Jesus se colocou neste lugar. Por isso, meu irmão, nele foi gerada essa autoridade. Eu contei para os irmãos no culto de homens que toda vez que o Senhor me trouxe para um lugar de maior responsabilidade, foi uma resposta sobre aquilo que eu fiz para servir. Eu sempre entendi que o Senhor me chamou para ser um pastor. Desde criança, eu tinha isso ardendo no meu coração. Eu tinha certeza da minha vocação, de que eu seria chamado para isso. E não só uma certeza e uma convicção em mim, mas também algumas e muitas palavras que eram liberadas sobre a minha vida a respeito disso. E quem me ungiu a pastor entre os homens foi um apóstolo, que nós tivemos uma jornada assim de uns 15 anos andando juntos. E ele sabia que eu era chamado para isso também. E uma vez tinha uma sujeira na frente da igreja, assim, uma coisa, deixaram lá uma bagunça lá na frente da igreja. E aí ele viu, falou assim, olha só rapaz, coisa, deixaram aqui na frente e tal. E era uma coisa nojenta. Aí eu fui lá, tem um problema, vamos resolver, né? E aí quando eu fui lá, peguei, recolhi toda aquela sujeira, joguei fora, mas para mim aquilo era normal. Mas quando eu fiz isso, Deus sinalizou para ele, falou assim, ele está preparado para ser um pastor agora, porque ele está disponível para servir. Ele tem coração de servo. E aí passou um pouco de tempo, o Senhor me levantou como pastor. Para estar aqui na COD, e hoje poder pastorear a igreja também, eu dividi com os irmãos que eu estive lá em Campinas, no Mevan Academy, ajudando o pastor Júnior, a pastora Jô. E teve um dia que a gente chegou lá e estava uma chuva muito forte,
e a água estava transbordando pela calha e estava vazando no forro, estragando o forro de madeira. E eu me propus, sem pretensão nenhuma também, sem esperar nenhum tipo de recompensa, eu falei assim, gente, deixa que eu subo lá e resolvo. Ela falou, mas está chovendo. Eu falei, não, mas para mim essas coisas são comuns, eu trabalho com isso. E aí eu fui lá, peguei uma escada, subi no telhado, tirei toda a sujeira da calha, tinha umas folhas travando a calha, a água fluiu, aquela goteira foi diminuindo até que acabou, e aí, quando eu vim aqui para a COD, o pastor Júnior ligou para o pastor Leandro. O pastor Júnior lá de Campinas ligou para o Leandro aqui, falou assim, Leandro, pode receber esse rapaz, a gente está enviando o rapaz aí para vocês, recebe ele com carinho aí, porque ele é bênção. Ele tem sido bênção para nós aqui, ele tem esse coração de servo. E eu estou dando alguns exemplos para os irmãos de coisas que eu fiz, de verdade, sem pretensão de nada. E o Senhor me levou para os lugares de maior responsabilidade. E o que eu entendo? Se o caminho para chegar até onde eu cheguei foi de serviço, é porque já sinalizava para mim que quando chegasse nesse lugar eu ia servir ainda mais. Então, eu sei que às vezes não é isso que acontece, não é isso que ocorre, mas quem tem maior autoridade não é quem manda. Quem tem maior autoridade é aquele que serve. O que deveria acontecer? Um presidente de um país deveria servir seu povo. Eu sei que para nós, e eu não estou falando do cenário atual, mas eu sei que para nós a política ela é um pouco distorcida e conturbada e sempre parece que tem mais vantagem quem está no lugar de autoridade. Mas na verdade a ideia é que os vereadores e prefeitos sirvam a cidade. A ideia é que governadores sirvam o Estado. A ideia é que deputados e presidentes e senadores sirvam a nação. A ideia é de que alguém que foi levantado por Deus como autoridade seja levantado para servir e não para tomar um lugar onde ela tenha como levantar o seu queixo e dizer, olha, vocês inferiores a mim, por favor, me sirvam. Isso é um erro. E por isso que eu disse aqui no culto de homens, e agora eu vou só dar uma pincelada nisso, a Bíblia fala assim que Jesus ele é o cabeça sobre o homem e o homem é o cabeça sobre a sua casa. E eu dei um exemplo que, na verdade, essa palavra surgiu desse cenário que teve lá em casa. Onde a gente tinha feito uma porção pequena de comida, que talvez não desse para todos, mas aí é assim, eu faço para mim e sempre o que eu estou comendo é mais gostoso lá em casa, né? Então, está todo mundo já satisfeito, todo mundo almoçou, todo mundo comeu, mas se eu fizer um pão com mortadela, o meu pão com mortadela é o mais gostoso do mundo, todo mundo vai querer comer. Né? Aprendem tanto, mas as crianças vêm em cima assim com força. E aí a gente sempre dá e fala assim, eu falei para a Melissa, eu falei, olha, numa situação onde tivesse pouca comida, primeiro come o José, depois come você, depois a mamãe, e se sobrar para mim eu como. Porque aquele que tem mais autoridade, ele é sempre o primeiro a sacrificar. Jesus fez isso. Quem tinha mais autoridade na terra, enquanto Jesus esteve aqui, era ele mesmo. Mas ele foi o primeiro a sacrificar. Pilatos falou assim, você sabe que eu posso acabar com a sua vida hoje? Ele falou assim, não, ninguém acaba com a minha vida. Eu a dou porque eu quero. Eu estou entregando. Na verdade, quem pode, ele não falou isso, né? Mas ele podia ter falado, quem pode acabar com a sua sou eu. Mas eu me dou, eu me entrego. Porque quem tem autoridade se dispõe ao serviço e se dispõe ao sacrifício. Amém? Então, se você foi colocado por Deus como alguém que é uma autoridade em qualquer lugar, de repente você é dono de uma empresa, de repente você é alguém que exerce um ministério dentro da igreja, você é um marido dentro da sua casa, onde você tem que governar o seu lar. Entenda uma coisa, o Senhor te colocou no lugar de serviço. O Senhor colocou uma toalha na sua cintura e é hora de você se abaixar e lavar os pés daqueles que estão perto de você. A autoridade de Jesus ela foi gerada por sua humildade, pelo serviço e submissão a Deus. Um dia os discípulos estavam discutindo entre eles, lá em Marcos no capítulo 9, quem deles seria o maior? E aí Jesus falou assim, se alguém quiser ser o maior, que seja o menor. É curioso isso. Nessa semana, enquanto eu meditava nisso, a Melissa, de novo, né, eu fico falando das coisas que acontecem em casa, porque são sinais de Deus para trazer essas palavras para vocês. A Melissa olhou assim, pai, eu tenho a impressão de que às vezes o que é primeiro vira último. Olha que situação, gente, eu não estava conversando com ela sobre isso. Por exemplo, aquele livro que está ali embaixo, ele foi colocado primeiro, mas agora ele é o último na pilha. Porque os que vieram depois...
Tudo isso para mim é sinal. Deus fala através de muitas coisas. Estou meio Judá Bertelli aqui, né? Judá Bertelli que fala. Tudo fala. Tudo fala. E de fato eu olhei para aquilo e falei, há uma verdade aí. Há uma confirmação de Deus sobre aquilo que vai ser ministrado. Se você quiser ser o primeiro, que você seja o último. Na questão dos livros, por fim das contas, aquele que estava por baixo virou base, virou suporte para os que estavam em cima. E eu já falei isso para vocês. Quando a Bíblia fala assim, suportai-vos em amor, não quer dizer que você tenha que tolerar o seu irmão. Isso também. Mas é muito mais do que tolerar. É dar suporte. O sentido do suportai-vos é dar suporte, ou seja, é dar base, é dar fundamentos, é dar estrutura, é dar assistência para que os meus irmãos consigam exercer o ministério deles e servir ao Senhor também, como eles precisam servir. Se o Senhor está te colocando de pouco a pouco em lugares de autoridade, entenda, você está sendo levantado para servir. Jesus disse para os discípulos, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E quando Jesus foi dar um testemunho sobre João Batista, ele falou assim, não houve, até hoje, nascido de mulher, nascido de homem, alguém mais poderoso, mais forte, mais influente no reino dos céus do que João Batista. Ele falou que não havia ninguém maior do que João Batista até aquele dia. João Batista foi o maior de todos os homens até Jesus. E qual que era a frase de João Batista? Vamos ver se vocês conseguem ir comigo aqui. Importa que ele cresça, para que eu diminua. Então Jesus olhou para alguém que tem capacidade de descer, capacidade de servir, capacidade de ser menor, capacidade de ajoelhar e falar com uma criança, capacidade de parar para ouvir o Senhor, a senhorinha que está sem pressa porque já viveu a vida dela toda, é alguém que tem a capacidade de parar para falar com o jovem na linguagem dele, alguém que tem a capacidade de parar com qualquer pessoa e descer ou subir o nível que for necessário, para que haja um entendimento na linguagem. João Batista era alguém assim. João Batista era um homem que sabia descer em níveis mais baixos, porque ele falava, importa que ele cresça e que eu diminua. Apesar dele ser o mais importante dos homens até ali, o sentimento dele é que ele não podia nem sequer desatar as sandálias de Jesus. Ele disse isso. Ele falou assim, após mim vem um bem maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Porque seria muita honra para mim desamarrar as sandálias do Cristo. O maior sempre vai se colocar primeiro no lugar de serviço. Sobre essa questão da autoridade, é curioso que fizeram um experimento com chimpanzés, um grupo de chimpanzés. E diferente do leão, por exemplo, que tem um que se destaca e todos os outros são submissos a ele, no grupo dos chimpanzés, que eu não sei como chama quando há um coletivo de chimpanzés, mas quando há um grupo de chimpanzés, tem um que manda em todos. E aí tem um outro logo na sequência que manda em todos menos no primeiro. E ele obedece o primeiro. Então o 1 manda em todos, o 2 manda em todos, menos no 1. O 3 manda em todos, menos no 2 e no 1. E vai seguindo assim. Eles sabem certinho a posição de cada um deles. E aí mediram os níveis de cortisol dos chimpanzés. Tiraram o sangue e foram ver o nível de hormônio do estresse. E aí perceberam que o número 1 e o último chimpanzé tinham o mesmo nível de estresse. Por quê? Porque ele tinha toda a autoridade e ele tinha a preocupação de manter o grupo em ordem e aquela hierarquia certa. Ok, tudo funcionando. E o último tinha muito estresse porque ele era o último que falava, o primeiro que apanhava, né? Então ele tinha muito estresse também por isso. E foi detectado que o segundo era o que tinha menos nível de cortisol. Por quê? Porque ele não precisava se preocupar muito com quem estava submisso a ele, porque ele sabia que estava tudo bem, ali ele mandava em todo mundo. E ele não era a pessoa de destaque, ele não era o indivíduo de destaque no grupo. Então entenda, quando o Senhor te coloca no lugar de destaque, no lugar de autoridade, no lugar de serviço, você vai ser alguém que vai ter que estar muito preparado, porque o nível de cortisol vai subir. Por quê? Porque você vai ser aquele que vai ter a responsabilidade de manter todo o grupo em ordem.
Eu sei que o experimento é com chimpanzés, gente, não estou comparando a gente a isso, tá? E nem estou trazendo nenhuma teoria evolucionista aqui não, falando que a gente veio deles. Mas eu quero dizer para vocês que, da mesma forma como é lá, é também na sociedade humana. Eu não quero entrar muito nesses assuntos, mas existem até teorias conspiratórias, essas coisas assim que falam dessas, né, do que há um teatro no meio da política. Dizem que quando eles querem colocar alguém influente na política, eles colocam o vice-presidente, não o presidente, porque tem menos evidência. Então eles colocam sempre alguém que governa nos lugares das trevas, coloca o vice-presidente. Então, essa é mais uma informação que confirma aquilo que a gente está falando. Que sempre quem estiver no lugar de destaque é alguém que vai sofrer mais. Quem estiver sido colocado num lugar de autoridade é alguém que vai passar muito mais aperto. E vai ter níveis de cortisol muito mais altos. Quando quando Deus quis levantar um rei em Israel, depois de Saul, ele foi para a casa de Jessé. Qual foi o filho de Jessé que Deus escolheu para ser autoridade? O menor, o servo, Davi. Até porque todos os outros irmãos dele estavam em casa. E aí o Jessé chegou, olhou e falou assim, olha Deus, não vai tomar mão desse aqui. Esse aqui vai dar um belo de um rei, não? Olha que homem alto, forte, bonito, isso aqui vai dar um rei. Aí Deus falava, não, não é esse. Ah, mas esse aqui, esse sim, eu vou derramar o óleo sobre ele, porque ele é rei. Aí Deus falava assim, não, calma Jessé, eu não vejo como veem os homens, eu vejo algo que está no coração. O que eu quero é aquele que está servindo. E sabe de uma coisa? Na casa de Jessé todos os irmãos iam para a guerra. Sabe quem era o garçom? Sabe quem era o entregador do iFood? Davi. A Bíblia fala que ele que levava o queijo, ele que levava o lanchinho, ele que levava a comida para os irmãos. Deus olhou para a casa de Jessé e encontrou na casa de Jessé alguém que tinha coração de servo para colocar como rei. Então, meu irmão, o Senhor, a mesma autoridade que Ele conquistou através da sua submissão, da sua obediência, da sua humildade, Ele transferiu toda essa autoridade para mim e para você, como está escrito em Marcos. Vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês pegarão em serpentes, ainda que vocês comam algo mortífero não fará mal algum. Então toda essa autoridade de Jesus foi dada a nós também, no nome dEle. E se nós estivermos fazendo aquilo que Ele está fazendo, nós podemos usar essa autoridade dEle. Sabendo que é dEle, não é nossa, mas Ele nos deu. Ele nos deu essa autoridade. Mas agora eu preciso ter um entendimento de que se eu recebi uma autoridade do céu, se eu recebi uma autoridade do Senhor, como um discípulo de Jesus que eu sou, eu tenho essa autoridade para servir. A autoridade não é mais para que eu possa curar um enfermo aqui no culto e dizer para vocês, está vendo? A mão de Deus está neste lugar, o Senhor é comigo, eu sou usado por Deus. A autoridade dada por Jesus não é para que os homens sejam reconhecidos quando usarem essa autoridade. Pelo contrário, quando os homens de Deus usavam sua autoridade, as pessoas queriam prestar culto para eles. E aí eu trago uma outra mensagem para vocês daqui a algum tempo, falando sobre endeusar homens e humanizar Deus. Os homens olhavam para aqueles homens de Deus e discípulos, né? E a humanidade em volta olhava para eles e falava assim, os deuses vieram entre nós, eles vieram habitar conosco, olha a autoridade, eles puderam orar e as pessoas foram curadas, vamos fazer culto a eles. E o que os homens de Deus faziam? Não façam isso. Pelo amor de Deus, não se ajoelha diante de mim, não. Eu sou homem como vocês. Eles rasgavam suas vestes para mostrar que eles eram homens. A Bíblia fala isso, eles rasgavam as vestes por indignação. Mas ali, naquele momento, quando rasgavam, também mostravam, eu sou humano como vocês são humanos. Por isso entenda, o Senhor derramou dons já sobre você. Eu não digo que Ele vai derramar. O Senhor já derramou dons sobre vocês. O Senhor já encheu ele com o Espírito Santo dele. Já encheu vocês, com o Espírito Santo dele. Ele já deu autoridade para cada um de vocês como discípulos de Jesus que vocês são. E a mim também. Mas nós precisamos entender que isso não vem para a glória humana. Isso é para a glória de Deus. Por isso, quando você estiver numa situação onde você precisa usar a autoridade de Jesus, use com inteligência e sabedoria, entendendo que a autoridade é dele. E aquilo que você operar através da autoridade é para servir as pessoas para a glória dele mesmo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos o relato de quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. E eu gosto muito de como o texto começa.
esse é um dos versículos que mais fala comigo a respeito de cuidado de pessoas. João, no capítulo 13, no verso 1, e agora que eu comecei a falar, eu espero que realmente seja esse versículo, mas é bem provável que sim. João capítulo 13, no verso 1, diz assim: assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que a partida deste mundo, em que partiria deste mundo e iria para o Pai. Esse é o ponto que me apego muito, olha. Esse final do versículo 1 de João capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Jesus, ele tinha uma consciência. Jesus, ele tinha plena convicção, certeza, de que aqueles homens que estavam com ele eram seus discípulos que deveriam ser amados e amados até o fim. E da mesma forma nós, como igreja, precisamos entender que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ser amadas por nós, porque nós somos imitação do Cristo, e amadas até o fim. E esse versículo fala muito comigo porque eu entendo que isso é muito desafiador. É muito difícil. Porque às vezes as pessoas escolhem não estar mais conosco. Às vezes as pessoas escolhem não querer mais. Mas a Bíblia fala, amou-os até o fim. Eu já ouvi pregadores dizendo, e eu tenho que concordar com eles, que Judas Iscariote só se suicidou porque ele correu para a religião quando ele se arrependeu. Ele se arrependeu, eu não vou falar que é remorso, não, é arrependimento mesmo, o cara tirou a própria vida. Mas ele só se enforcou porque ele correu para a religião e falou assim, olha aí, esse dinheiro agora está sujo de sangue, eu não quero mais. Eles falaram, isso é problema seu, é o que a religião faz. Se ele tivesse corrido para o Cristo e dissesse, Senhor Jesus, me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, está aqui, eu não quero esse dinheiro, não preciso disso, eu só quero de novo o Senhor. Eu tenho certeza que Jesus o receberia de volta. Pedro negou e foi recebido de volta e ainda colocado no lugar de autoridade. Como alguém que liderou a igreja no começo dela. Então depende para onde você corre. Se você vai para a religião ou se você vai para Jesus. Porque Jesus, ele tem essa capacidade. Ele ama e ama até o fim. Por isso, se você olha para uma pessoa e vê que a obra de Deus não está completa nela, não dê resultados para aquilo que Deus ainda não deu. Não passe a régua e coloque o resultado no final da conta, porque o Senhor não concluiu a equação ainda. Se você olha para uma pessoa e fala assim, esse aqui é um fracassado, esse aqui não vai dar em nada, isso aqui não, a obra não está pronta. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então ninguém está pronto ainda, meu irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, Valdo. E se nós não estamos prontos, então ninguém pode passar a régua e falar, esse aqui é o resultado. Não é o resultado. O que nós vemos hoje no nosso irmão, não é aquilo que Deus ainda sonhou para ele, mas ele está caminhando para o destino profético que ele tem com o Senhor. E nós, como igreja do Senhor, vamos servi-lo para que ele alcance este lugar em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não posso deixar de amar alguém que Deus vai amar até o fim. Glória a Deus. Jesus te amou. E amou até o fim. E você não podia entregar nada para Jesus. Nem eu podia entregar nada para Jesus. Mas Ele nos convidou para essa mesa hoje. Aleluia. Ele serviu a mesa para nós.